diferente, porém muito especial, que vai falar um pouquinho sobre seguro. Espera aí, vida de casado, vida dois, cônjuges. O que o seguro tem a ver? Tem muito a ver. Vida leve e saudável, com a apresentação em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, nossa Rádio Católica 89.7, aqui de Ponta Grossa, Paraná, sempre ali no meu horário. O meu objetivo realmente é fazer com que você, rádio ouvinte, ali do outro lado, é você mesmo que eu tô falando agora. Hoje eu trouxe alguém diferente, porém muito especial, que vai falar um pouquinho sobre seguro. Espera aí, vida de casado, vida dois, cônjuges. O que o seguro tem a ver? Tem muito a ver, porque muitas vezes a gente só se preocupa em sair, em se divertir, em levar a vida, não se observa muito. E às vezes acontece alguma coisa, alguma catástrofe, alguma coisa, e a gente fica desesperado, ou você, rádio ouvinte, fica desesperado. Então, seguro e convênio hospitalar quase deve ser a mesma coisa. A gente vai pagando e não quer usar, né? Mas se precisar usar é importante, essa que é a verdade, né? Então, a Patrícia de Oliveira Gomes vai falar um pouquinho para você, rádio ouvinte, já que nós estamos falando de família, sobre esse lado. Por que seguro tem a ver com família, com cônjuge, com casal? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Lourdes. Muito obrigada por estar aqui nessa manhã conversando com vocês. Então, fala um pouquinho para mim no sentido assim, vida de casal, vida dois, com criança pequena, que às vezes qualquer sinistro pode mudar completamente uma vida de uma família dos seres humanos. O que é o seguro nessa situação? Então, nós conversamos um pouco sobre isso já antes, né? E nós entendemos que um dos principais objetivos, né, de uma família realmente é promover uma segurança. Nós constituímos família para ter um lar afetuoso, né? Bons momentos agradáveis, compartilhamento de situações, né? Enfim, viagens, chegada de filhos. Isso, novidades na família. Muito, mas né? nós temos, às vezes, as coisas que a gente não gosta muito. E aí, um seguro faz uma boa diferença. Total diferença, né? O que eu sempre falo? Que o seguro, ele promove a estabilidade, né? E devolve a dignidade humana. Então, posso contextualizar aqui? Pode Contar a historinha? Pode, aqui é lugar, o Rádio 20, ele é acostumado com o Stefano, tudo vira historinha, vamos lá. Então vamos nessa. Então imagine você assim, um casal com os filhos que estão na escola, né? E o pai e a mãe, cada um no seu trabalho, os filhos na escola. E como aconteceu recentemente aqui na nossa região, aquela chuva forte com vendaval, que nós nos assustamos bastante. Chegamos em casa e não tem no telhado da minha casa. Como que fica esse lar? Me conta. O que você acha? Como que seria? É triste porque ninguém tem dinheiro sobrando para, de repente, numa eventualidade. Então, aí é que entra o seguro de residência, para proteger essas situações. Tudo a ver com o início da tua pergunta, né? A respeito ali do meu trabalho para os cônjuges, para as famílias. Então, que situação desagradável naquela família, naquele momento, como é a sensação deles? Os filhos pensam, para onde é que eu vou dormir essa noite? A mãe desesperada e o pai, muitas vezes, né, não tem condições financeiras imediatas para se restabelecer. Então, com uma contribuição pequena através da apólice de seguro, que às vezes as pessoas subestimam achando que é caríssimo e não é, né? Vale a pena tentar consultar essa situação para que você possa promover para sua família essa proteção para onde nós voltamos todos os dias, que é o lar docilar. Sim. Eu lembro muito bem, nós, durante toda a nossa vida, nós já estamos 44 anos casados. Quando o Diego era pequenininho, a gente tinha essa preocupação muito grande. Poxa, nós dois, se acontecer um sinistro, alguma coisa, e a gente estiver bem, a gente vai se virando. Mas você literalmente muda a vida de uma criança do dia para a noite. E aí, se você tem um seguro, você tem um valor X que você pode ir usufruindo nesse momento, você pode não fazer essa quebra muito grande com relação às crianças. Exatamente, daí fica aquela
memória, né? Anos depois, uma criança com 4, 6 anos, quando adulta, vai lembrar dessa situação e faz um resgate de uma memória não boa. Então, ao contrário, se meu pai proveu ou a minha mãe proveu uma proteção, poxa, que bacana que eles tiveram essa ideia, eu já adulto tô lembrando disso, e meus pais promoveram através de uma pólice, porque eu lembro que daí tinha o dinheiro que veio de um documento, um papel, né? Então é sobre isso. Tirou aquela sensação do nada, sensação, né? Ou recolocou um telhado, ou repôs uma parede, ou no caso de um acidente de carro, conseguimos através do seguro não ficar de a pé tanto tempo, né? Então tudo isso muda. E ainda falando sobre família, né? Um outro paradigma que nós temos bastante é uma outra história que eu quero contar aqui. Esse mesmo provedor de família, seja o pai ou seja uma mãe, que seja o principal provedor familiar, se ele fica afastado temporariamente do trabalho por uma razão de uma doença grave, às vezes a gente se pergunta, como é que eu vou conseguir repor essa situação, essa ausência desse recurso na minha casa? Através de uma pólice de seguro de vida. Então, eu quero também hoje, para que os ouvintes entendam, que o seguro de vida não é para a morte, o seguro de vida é para a vida. Porque tem uma cláusula num seguro de vida que nós podemos contratar para suprir essas situações inesperadas, uma doença grave, de um afastamento por um acidente, muitas vezes, onde eu fico sem poder ter recursos financeiros. Então, eu aciono aquela cláusula que vai suprir a necessidade para um tratamento de uma doença grave. Agora nós estamos no mês de outubro, principalmente o Outubro Rosa, falando com mulheres, mas também temos o Novembro Azul, falando com homens. Essa cláusula desse seguro, você antecipa para você fazer um tratamento, para você fazer uma adaptação doméstica, para comprar medicamentos que às vezes o teu plano de saúde não forneça, ou o Sistema Único de Saúde, que é nosso direito, também não forneça. Então ele promove para essa família um pouco mais de conforto, né? Então, quebrar esses paradigmas de que seguro não se é para usar. É para usar, está aqui para ser usado. E você que tem interesse em conhecer um pouco mais, pode perguntar para a Lourdes, que é o meu contato, que a gente já se conecta. Já se conecta. E eu realmente não sabia disso num movimento que a gente estava, e ela estava falando sobre seguro. Ela falou sobre isso, você que tem essa família, você provedor, você pai, você mãe, que você tem como sim usar o seguro. Claro que você vai estar pagando um seguro que tem essa cláusula, né? Sim. Tem seguros que não tem essa cláusula que ela está falando, no sentido de usufruir em vida, mas ela comentou naquele dia com relação a uma pessoa, acho que era um médico, coisa assim. Você pode falar sobre essa pessoa, que eu achei muito importante? Nós falamos a respeito de um seguro que é o de antecipação de doenças graves mesmo, né? Por um afastamento temporário do trabalho. Então, principalmente profissionais da área de saúde, que eles têm esse movimento do cotovelo, movimento pinça. Então, se porventura acontece um acidente, vou dizer um acidente muito comum, dirigindo, às vezes você está fazendo um movimento de direção e faz um movimento brusco, conforme acontece, rompe, machuca o dedo aqui. Então, profissionais cirurgiões, médicos e dentistas, principalmente que usam as duas mãos, eles perdem a função do movimento pinça. E se tiver contratado uma apólice que ampare essa invalidez permanente, né, do movimento pinça, a profissão dele não vai ficar tão... ele se afasta da atividade profissional, precisa pegar outra coisa. Mas ele tem um ressarcimento pelaquela invalidez, né, do movimento pinça. Então, médicos, dentistas são profissionais que muito usufruem, mas vamos trazer de repente para um outro profissional corriqueiramente, barbeiro. O próprio radialista, ele tem a voz dele como o cantor, ele tem a voz dele. Então, né? são danos e perdas de fala Sim. que nós podemos antecipar através das doenças graves, que há uma cobertura que é prevista no seguro. Então, eu posso concluir, para finalizar esse texto aqui, essa análise,
que o seguro ajuda os cônjuges a minimizar os prejuízos e trazer esse conforto, né, na vida dessas famílias. Então isso aí, você que está me ouvindo, você avô, avó, você pai, você mãe, vocês casal, sempre olhar um pouquinho. Eu lembro realmente com relação a eu e Neri, não era muito seguros de valores altos, mas a gente sempre tinha, não exatamente por causa de mim e do Neri, mas sim por causa do Diego, no sentido de sempre estar pensando nele, como mudaria da noite por dia uma vida de uma criança se de repente você não tem nem uma situação para esse ente querido, para o funeral, coisa assim, às vezes nem isso a gente tem. Então dá um desespero, você nem consegue fazer as coisas certas, por exemplo, numa despedida que quando a própria Bíblia nos fala, enterrai vossos mortos na medida do possível na alegria. E às vezes por falta de um seguro não dá para nem enterrar com alegria, porque vai ser uma conta enorme para pagar, né? E sem você ter alguma coisa. Então a gente pode ir mais assim lá para o extremo, mas esse extremo que eu falei aqui agora, ele é real. Isso acontece, a única verdade, a única realidade entre eu, a Patrícia, o Mauro que está ali, todas as pessoas, é um dia irmos embora daqui. Mas qual é a situação? Com que sinistro? Como nós vamos? E aí então deixar uma vida mais ou menos tranquila para quem está por aí por algum tempo, ou no caso, que nem ela falou, tem os seguros um pouco mais aprofundados, um valor um pouco maior, mas você tem todo esse respaldo, né? Porque você merece ser feliz, nós aqui também, todo mundo nessa harmonia de procurar e buscar a felicidade. Nós aqui no comercial estávamos falando sobre o funeral que eu acabei de falar, e a Patrícia tem alguma coisa a falar, e antes disso eu quero falar o seguinte, percebe o que eu e meu marido pensávamos a respeito de um seguro. Um seguro normal assim, não custa mais do que você ir um final de semana com a família numa pizzaria ou num lugar desses. Aí você vai dizer, mas você quer que eu deixe de ir numa pizzaria num lugar desses? Pois é, a gente sempre deixou de ir, uma vez ao menos, para ter esse valor financeiro para pagar o seguro. Então, nesse sentido, você precisa optar, não tem como, você precisa tomar uma decisão, o que você quer para a sua vida. E aí a Patrícia falou a respeito do funeral, quanto tempo leva uma pessoa desprevenido financeiramente e acontece um problema de morte na família. Fala, Patrícia. Então, quando acontece a ausência de um querido nosso, né, principalmente o provedor da família, uma família leva em torno de 5 anos para se restabelecer. Então, imaginemos ali a história lá daquela família do telhado que eu comentei no início, e tem lá 2 crianças pequenas e fica ausente o pai ou a mãe por uma situação de morte. Essa família, para se restabelecer, ela vai levar 5 anos para se recompor. E se um deles tem um seguro que ampara os beneficiários, que esses beneficiários seriam as crianças ou serão as crianças, você imagina que você pode estar promovendo para os seus filhos uma continuidade na escola, a alimentação bacana, né? Ainda equilibrada, segurança, pagamento das mensalidades da casa, porque às vezes você tem um financiamento de casa, muitas vezes. Essas circunstâncias para você promover não vai trazer a pessoa de volta. Não traz. Mas promove o conforto para aqueles que ficam. Então, uma apólice de seguro de vida é um ato de amor entre o cônjuge. Então, eu e meu marido, cada um de nós temos a nossa apólice de seguro. Eu tenho a minha e o meu marido tem a dele. Quem é o beneficiário na apólice de seguro? O oposto. Porque eu posso ir antes dele. E aí, como que fica a situação do meu marido hoje? Ainda jovem, né? Nós ainda estamos trabalhando em atividade na nossa vida e o nosso conceito familiar, o nosso conforto, eu não quero que ele fique desprovido. O inverso também é verdadeiro. Então, ele também promove para mim um ato de amor me beneficiando como beneficiário na apólice dele. Eu, há muitos anos atrás, ela me fez lembrar, há muitos anos atrás, eu ouvi de uma amiga minha o seguinte, mas você também tem uma apólice de seguro para ele? Nunca foi uma apólice muito grande, gente. Eram aquelas mínimas ali. Sim, eu tenho. Aí eu recebi dessa minha colega aquela risadinha safada, tipo assim, então você vai deixar ele bem para estar com outras pessoas? Sim, Rádio 20. Se eu não conseguir mais estar aqui, porque eu quero o mal do outro.
E se por acaso se sentir bem nesse sentido, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Quantos de vocês, rádio ouvintes, perderam alguém importante na vida de vocês e a vida teve que virou um 360 e não precisava se tivesse alguma coisa. E você, rádio ouvinte, que perdeu alguém e tinha um seguro, não dá aquela sensação de leveza, que bom, alguém deixou isso pra mim e eu posso viver a vida assim. Então é nesse sentido, vida leve e saudável. Quando você tem um episódio, coisa assim, e você tem esse cuidado, a vida com certeza continua, mesmo na perda, mesmo num sinistro, mesmo ficou sem telhado, a parede derrubou. Se você tem algo para refazer isso logo, né, quanto antes você refizer isso, menos você vai ficar com trauma, menos você vai ficar nessa insegurança, né? Então, ter isso sim é importante, ter isso é um apoio para você mesmo e é um carinho para com o outro, sim, gaste como queira, isso já não importa, eu já não estou mais ali ou ele já não está mais ali, então ter esse cuidado sim, principalmente quando tem criança, é importante. Então deixa eu frisar de novo, alguém vai dizer assim, mas eu não vou deixar de comer uma pizza no final de semana, não vou deixar de sair. Pois é, nós não tínhamos aquela condição tão tranquila para ter um seguro e sair muitas vezes, então a gente realmente deixava para sair uma vez por mês, e o outro que a gente queria sair, que a gente saía, era para pólice de seguro. Então, é assim que funciona. Isso mesmo, sabe por quê, Lourdes? A primeira, vou trazer outra história, mais comum. Quando acontece uma batida de carro no trânsito, né, de semáforo, batidinhas que nós falamos, e as pessoas, cada uma desce do seu carro, e a primeira pergunta que faz, se eu bati você vai olhar para mim e vai falar assim, você tem seguro? É a primeira pergunta que a pessoa faz. Então, o que uma pólice de seguro promove? Noites confortáveis de sono, porque você vai ter insônia daqui para frente, me perguntando o tempo todo, quando que vai consertar meu carro, né? Entre outras coisas. E num funeral, as pessoas em volta ali, né, perguntam assim, será que ele deixou um seguro para a família? Será que ele tinha um seguro? Gente, isso é real, é verdade, não é conversa de contador, de corretor, de vendedor, né, e nem de contador da história, mas é verdade. Então nós promovemos aí esse conforto, esse sossego. Patrícia, nosso tempo está terminando, eu fico muito contente com a tua presença e eu acho que você que está ali do outro lado, coloca isso também como família, como relação, como vida a dois. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lourdes, essa oportunidade de conversar com vocês, com você também, e agradecer principalmente por você ter feito para mim uma análise corporal. Né? Eu gostaria muito de deixar aqui esse registro, quanto foi importante para mim o trabalho da Lourdes na minha vida pessoal e profissional, que já está trazendo muitos resultados. Então, auxilia a que eu leve uma vida bem mais leve e funcional. Pois é, nós falamos tanto de apólice, eu até esqueci que ela podia falar um pouco de mim. Quem sabe ela vem outro dia, a gente conversa mais um pouco, né? Então, obrigado para vocês, obrigado, Mauro, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.